Falar sobre essa operação, Joel, que começou hoje logo nas primeiras horas da manhã, mais uma espécie de desdobramento da Operação Carbono, né? Que mira o sistema financeiro do PCC. As empresas que são usadas para lavagem de dinheiro do crime organizado. Mais uma vez, postos de combustível envolvidos, dessa vez também máquinas de jogos que a gente sabe, né, que muitas vezes são usadas pelo crime organizado e uma rede de motéis também. Empresas que eram usadas para lavar dinheiro para o PCC. A Maju Arruda Leite acompanhou a operação o dia todo. A entrevista coletiva na sede do Ministério Público está aqui com as informações para a gente. Tudo bem, Maju? Boa tarde. Oi, Maju, bem-vinda, amiga. Oi, Ana, Joel, uma boa tarde a vocês, boa tarde a todos. Bom, na operação de hoje, os agentes do Ministério Público, da Receita Federal e da Polícia Militar deram mais detalhes de como o crime organizado usa diferentes estabelecimentos para lavagem de dinheiro, além dos postos de combustíveis, também motéis e lojas de franquia, por exemplo, lojas de conveniência. E o principal alvo da operação de hoje é um homem apontado como um dos principais operadores de uma organização criminosa que atua há mais de 2 décadas no mercado de combustíveis aqui no estado de São Paulo. E o nome dele está ligado a uma rede de postos de combustíveis. A Receita Federal deu mais detalhes, por exemplo, 267 postos que movimentaram 4,5 bilhões entre 2020 e 2024. E só recolheram 4 milhões e meio em tributos. Então, isso é um percentual muito abaixo da média do setor, uma espécie de sonegação fiscal. E o secretário da Receita Federal, o Robson Barreirinhas, ele dá mais detalhes de como o crime organizado usa os postos de combustível e a adulteração de combustíveis nesse processo de lavagem de dinheiro. Vamos ouvir. Eles compravam postos de combustível, esses postos não eram transferidos para o nome dos integrantes do grupo, muitos deles permaneciam no nome dos antigos proprietários. Esses postos passavam a comercializar combustível adulterado, fraudes meteorológicas nas bombas. Isso gerava, inclusive, eventualmente, investigações criminais e cíveis contra os proprietários que ainda figuravam como sócios. Eles usavam essas empresas para fazer lavagem de dinheiro com essas máquinas, pedindo empréstimos. E muitos desses postos depois acabam voltando para os proprietários justamente porque eles percebem que foram enganados no negócio, né? Alguns são fechados, outros voltam para o proprietário. E então as empresas existiam, funcionavam, mas estavam sob o controle da organização criminosa, embora figurassem formalmente ainda no nome dos antigos proprietários. Bom, essa é uma investigação que começou em 2020, a partir da apreensão de máquinas de cartão de crédito em casas de jogos de azar, isso em Santos, no litoral. E essas maquininhas estavam registradas em nome de postos de gasolina. Então, foi isso que levantou a suspeita dos investigadores e, cruzando as informações, eles viram que esses valores eram desviados para uma instituição de pagamento, uma fintech, que é usada para lavar dinheiro do crime organizado. E a superintendente da Polícia Federal, Márcia Cecília Meng, ela explica como o crime organizado usa essas maquininhas que a gente conhece, essas maquininhas do mercado, mas com um software instalado para fazer esse esquema criminoso funcionar. Vamos ouvir. Tanto nesse como em todas as outras operações que a gente tem trabalhado, as maquininhas elas são mais um instrumento para a introdução de dinheiro dentro de uma fintech para depois evoluir para uma compra patrimonial através de fundo ou até no nome da pessoa física. Mas o importante saber é que essas maquininhas, da forma que foi utilizada aqui, elas eram hardwares comprados no mercado e o software dentro dessas maquininhas, eles eram da própria fintech. A própria fintech colocava o software ali de maneira que quando você, fazendo compra nas lojas, fazendo compra, pagando motel ou fazendo compra num posto de gasolina, você já introduzia o seu cartão e transferia diretamente para a conta na fintech o valor devido. Então, esses esquemas criminosos, eles costumam precisar de uma porta de entrada do dinheiro vivo, às vezes, e forma de captação de dinheiro de alguma forma, né? Bom, além dos postos de combustíveis, também uma rede com cerca de 60 motéis
também usada pelo PCC para lavar dinheiro do crime organizado. Foi o que a investigação identificou. Esses motéis movimentaram mais de 450 milhões entre 2020 e 2024. E a gente também tem aqui a fala da superintendente da Polícia Federal, Márcia Cecília Meng, dizendo como os motéis também agiam ali para facilitar essa lavagem de dinheiro do crime organizado. Os esquemas criminosos, eles acontecem de maneira bastante semelhante, né? No caso dos motéis, eles são um setor que habitualmente trabalham muito com dinheiro vivo, né? E eles precisam introduzir esse dinheiro na economia. O que nós percebemos é que a movimentação financeira desses motéis era bastante superior ao valor declarado por eles como receita. Então, fica claro que ali não é apenas receita, mas há a introdução de um dinheiro ilegal, como se fosse atividade empresarial, mas não sendo atividade empresarial. Bom, e com esses recursos, né, que eles conseguem a partir desse esquema criminoso, eles adquiriam imóveis e bens de valores muito altos. Então, iates, helicópteros, Lamborghinis, terrenos avaliados em 20 milhões de reais. Foi a informação que a Receita Federal passou de algumas das coisas que esse grupo, que essa organização criminosa conseguia fazer a partir desse esquema. O que também eles trouxeram de informação é que nessa investigação eles já fizeram bloqueio de bens de 7 bilhões e 700 milhões de reais em nome de 55 réus. Dentro dessa investigação, é uma investigação que continua e a operação de hoje foi justamente mandados de busca e apreensão, 25 mandados, tanto aqui em São Paulo como em cidades da região metropolitana, ligados a essa quadrilha criminosa, a essas pessoas responsáveis por essa movimentação e por usar esses diferentes estabelecimentos, motéis, postos de combustíveis e também lojas de conveniência como uma forma aí de lavar dinheiro do crime organizado. Volto com vocês. Valeu, Maju. Valeu, obrigada, obrigado. viu? Bom trabalho. Começou Até mais. a Operação Carbono Oculto com combustíveis. Logo depois nós tomamos conhecimento que, além de postos, padarias. Agora surge as casas de jogo de azar, que, claro, não conseguem mostrar a origem do dinheiro, não conseguem, não é comprovar, não consegue dar licitude ao dinheiro. Isso. Aí a máquina da casa do jogo de azar está ligada diretamente aonde? Ao posto de combustível, pelos motivos que a especialista aí, acho que da Receita Federal, explicou. E agora esse novo elemento. A superintendente da Receita superintendente. Federal. Isso. E agora esse novo elemento aí de motéis. Para pensar, gente. Quem é que tem o controle de quantos casais, quantas pessoas passaram em tal quarto? Ali é um ambiente fértil também, assim como o posto de combustível para lavagem de dinheiro. 60 motéis, hein, como um todo, fazendo parte dessa rede. Ou seja, mais uma vez, a gente tem a certeza de que o crime organizado ele está em praticamente tudo, até no motel, até naquilo que você está pensando mesmo. Exatamente. Uma verdadeira loucura. E aí, a gente está falando de muito dinheiro envolvido. Só essa rede, Joel, de postos que foi identificada, a gente está falando em 4 bilhões e meio de reais movimentados entre 2020 e 2024. É muita grana. Vai fazendo as contas disso, o que as fintechs da primeira parte dessa operação lá na Faria Lima também movimentaram. Então, as equipes, né, do GAECO, o Ministério Público, né, a Polícia de São Paulo, Receita Federal, fazendo aquilo que os agentes até chamam de asfixia, né, do crime organizado, que é você tirar a fonte de renda do crime organizado. Dinheiro alto, grana alta, que vem muitas vezes de grandes movimentações, como, por exemplo, venda de drogas para o exterior. Está falando de bilhões e bilhões. Bilhão. Imagine só se eles conseguem apreender 70% disso aí. Se eles conseguem confiscar 70% disso, e os 30%? Os 30% já são suficientes para fazer muita gente ficar bilionária, milionária. Exatamente. Então, como a esfera é muito grande, a quantidade de dinheiro é muito grande, é lógico que é importante você asfixiar, mas não tem como acabar com esses caras não, meu. É impressionante, o que sobra ali já é muito e dá mais gás para amanhã eles criarem outra alternativa. A fintech, veja só o que eu estava pensando esses dias. Quando legalizaram os jogos no Brasil, sem regulamentar, você legaliza e não regulamenta.
Aí os anos vão se passando. Você legalizou. Ali podia ser feito qualquer tipo de coisa. Até mesmo lavagem de dinheiro, para esquentar a grana, inclusive, do crime organizado. Aí depois de alguns anos, não, isso não pode ficar desse jeito, vamos regulamentar. Só que antes da regulamentação, como você já tinha autorizado, você criou um ambiente adequado para esquentar esse dinheiro todo. As fintechs foram a mesma coisa. As fintechs foram criadas, autorizadas, sem qualquer tipo de regulamentação parecido com o que há com os bancos. Logo, eles fizeram o que queriam fazer. Esquentar dinheiro, movimentar dinheiro sem o COAF tomar conhecimento. O dinheiro foi parar nos fundos. Quem que garante que todo esse dinheiro será confiscado? É muito difícil de fazer. Eles podem bater agora no peito e falar. A operação, a agente da Receita Federal, o Ministério Público. Encerrar o esquema, né? Eles podem bater no peito e falar, pô, já identificamos tudo isso. Mas e amanhã, quando parar na discussão no âmbito judicial? O juiz, ele pega aquilo ali e fala, não, esse dinheiro aqui não está comprovado que ele é do crime organizado. Ele entrou por uma fintech. Do mesmo jeito que estão falando que é do crime, não tem a confirmação 100% de que é do crime. E o ônus da prova é quem está acusando. Então, muito desse dinheiro, que a gente sabe que é ilegal e que foi esquentado pelas manobras que foram criadas, eu até às vezes imagino que essas manobras elas são criadas de propósito, sabe? Você está entendendo o que eu estou falando? Para dificultar o rastreio, dificultar a investigação mesmo. Mas criadas de propósito não é só por bandidão do crime organizado, não. Aí subentende-se o que vocês quiserem entender. Então, essa grana hoje que ela foi identificada, parte dela, com certeza, os caras vão conseguir ficar. Com certeza eles vão conseguir ficar com uma parte do bolo, falando, não, isso aqui é lícito e tal. Você está entendendo? Daqui a alguns anos, quando tiver julgamento mesmo em cima dessas coisas, vale a pena a gente voltar para saber quanto que de fato foi comprovado que é do crime, foi comprovado que será confiscado. Porque qualquer beira que sobrar num universo desse aí já é muita coisa. Então, e aí, logo depois dessa primeira fase, dessa operação que a gente falou em relação à Faria Lima e tudo mais, a Receita Federal mudou as regras para o funcionamento das fintechs. E até então? Que é isso que você está falando. Então, acabou equiparando as obrigações, a fiscalização, a prestação de contas ao que os bancos já fazem. Você não Mas o que aconteceu comigo? até então já está feito, Você não né? concorda? Tinha que ser feito imediato. Pô, eu vou lógico. autorizar uma fintech atuar como um banco que é. Logo, ela tem que seguir as mesmas normas. Não tem como o sujeito meter uma grana ali, uma grana considerável, sem um lastro e sem o COAF tomar conhecimento disso. Não pode. Ainda mais num país como a gente está. Pô, meu, o que é isso? É isso. E olha, escuta o que eu tô te falando. Daqui a pouco vão criar um outro esquema da mesma forma. Vão autorizar alguma coisa sem regulamentar, os anos vão se passar e lá na frente, pô, olha aqui, tem a atuação do crime Mais essa organizado brecha, aqui. né? Mas aí já foi o tempo, já foi o boi com a corda e muito do dinheiro frio já foi esquentado. Acho que o caminho vai ser sempre esse, Joel. A gente sempre vai estar atrás dos caras, né? Porque eles enxergam muito além do que a gente consegue entender ou prever. E principalmente porque eles têm pessoas que são do ramo. Pessoas que trabalham com tecnologia, que são do mercado financeiro, atuando justamente para eles. Pessoas que nunca botam a mão diretamente numa arma, mas indiretamente estão fazendo isso. São do ramo de tudo, inclusive dentro de tudo. Exatamente.